Premiação para o esporte voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer as informações ainda sobre os números da temporada passada, quanto o presidente Yuri Romão ofereceu para os atletas. Neste ano também, nesta campanha do esporte também necessitando de um up a mais, vamos colocar assim, nesse segundo turno de Série B. Qual é a premiação da CBF e falar principalmente também sobre a diferença gigantesca em termos de direito de transmissão, ou a grana entrando de fato no clube, entre você estar na Série A ou a Série B do Brasileirão. E tá aí também a importância do esporte não medir esforços, tanto em termos financeiros, motivacional, contratação também, porque não, nesta janela que ainda está aberta para a sequência do ano, voltar o mais rápido possível à primeira divisão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também em nosso canal e também conferir o link da Esportiva VIP, onde você pode começar a apostar com todos os jogos do esporte na Série B a partir de R$1, via Pix, sem burocracia. O link você encontra no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre a importância do esporte retornar à Série A do Campeonato Brasileiro e até mesmo neste momento, digamos, de oscilação, um esporte que, no meu entendimento, vai sim conseguir se estabelecer dentro do G4, mas não é uma competição tão simples assim. No ano passado, algumas informações que eu consegui coletar aqui pro nosso vídeo de hoje. O presidente Yuri Romão afirmou que seria sim uma boa premiação e que inclusive o clube ofertaria um valor maior do que a premiação da CBF. No caso do ano passado, R$2,5 milhões para o título da Série B e R$1 milhão para os demais clubes que conquistarem o acesso ali em meados de outubro, que acabou surgindo essa informação no Leão. Para essa temporada, confesso para vocês que procurei, não encontrei nenhum tipo de bonificação, de premiação mensal ou por vitória dentro desse elenco do esporte, mas é natural para qualquer clube que tenha o seu objetivo, seja na Série A, B, C e D do Brasileirão, seja para escapar do rebaixamento, para conquistar um acesso, chegando reta final, acaba sendo um motivador nesta questão da premiação para os atletas. Eu concordo com ela, tá? Eu sou torcedor do Goiás, eu tenho um canal do Verdão que chama Goiás News. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. O Goiás tem um sistema de premiação para os seus jogadores nessa temporada. É bem verdade que não está funcionando muito ainda, né? Mas a cada mês que o Goiás termina, por exemplo, dentro do G4, existe uma premiação mensal para os jogadores. Ou seja, terminou o mês dentro do G4, tem essa premiação. Não terminou, não existe. Lá em 2021 também, quando o Goiás subiu para a Série A, tinha essa premiação também. Se eu não estiver enganado agora, ela era mais ou menos de 18, 20 mil reais da época para cada um dos jogadores, tá? Mensalmente. Pode assim, não ser, né, para jogador que recebe hoje 100 mil, 150, pode até não ser um valor muito expressivo. Só que eu sou sim a favor de você, por fazer um bom trabalho, ter uma recompensa, tá? Aliado, né, obviamente, ao aspecto financeiro, não tem como fugir disso. Eu não sou, por exemplo, favorável se o jogador só quiser correr se tiver bicho por jogo, tá? Isso sim seria um mau caratismo. Agora, alcançando objetivos, seja eles mensais ou uma premiação só, assim como você pode ter o seu objetivo na empresa e alcançar ele, ter assim, uma bonificação, ou por hora extra, ou algo nesse sentido, eu sou sim favorável, exceto quando a única motivação é a parte financeira, ou seja, se tiver bicho o jogador corre, se não tiver ele não quer saber de nada. Por isso que a premiação por jogo, né, o famoso bicho, ela pode ser paga e acabar não alcançando os objetivos. Eu gosto dessa forma, por exemplo, que o Goiás acabou encontrando, tem outros clubes do Brasil também, dessa premiação mensal. Tudo bem, você pode pagar 10 meses e lá no final não conseguir o acesso, só que para mim, eu acho que é uma contribuição, a premiação mais lógica do que, por exemplo, um bicho por determinado jogo. Porque, por exemplo, vamos colocar aí, ganhar do Ceará nessa Série B é mais difícil do que ganhar, sei lá, do Amazonas. Só que, por exemplo, os mesmos pontos, né, cada jogo vale exatamente os mesmos 3 pontos. E se um jogo você tem essa premiação, vence um adversário mais direto e acaba perdendo no jogo seguinte por não ter, por exemplo, um bicho, né? Acaba que não soma muita coisa. Enfim, sobre essa premiação eu já comentei, a importância de voltar à Série A. No aspecto financeiro, nessa temporada, a tendência é que a CBF repasse aos clubes pela participação na Série B de aproximadamente 11,5 milhões de reais. Considerando um acesso, daria mais ou menos aí mais 1 milhão ou 2,5 milhões pelo título da Série B. Na Série A, o mínimo que um clube igual o Sport, por exemplo, receberia é na faixa entre 60 até 100, 80, 90 milhões
de reais somente pelos direitos de transmissão. Então, assim, é uma diferença gritante. Se você somar os outros aspectos, igual venda de bilheteria, sócio-torcedor, até mesmo potencial de revenda de jogador, a diferença financeira de estar na Série B ou a Série A para um clube igual o Sport é de quase, tá, tranquilamente, 10 vezes mais, ou menos, né? 10 vezes menos se você estiver na segunda divisão e, consequentemente, está dando prejuízo, porque, convenhamos, não tem como o Sport montar um elenco competitivo para uma temporada gastando aquilo que recebe somente na Série B, seja 10, 20 ou 30 milhões de reais. Para você fazer a sua aposta na sequência da Série B é com a Esportiva VIP, o link logo aqui abaixo, no primeiro comentário fixado, a partir de R$1, via Pix, sem burocracia, todas as informações aqui embaixo. Por exemplo, na sequência da Série B, empate entre Operário e Vila Nova pagando 3 a cada real apostado, vitória do Guarani contra o Santos 3,45, vitória do América frente a Chapecoense 1,52 e vitória também do Goiás contra o Brusque pagando 1,61. Essas e todas as outras odds na sequência da segunda divisão, tem os jogos da Série A, Série C também em um momento decisivo, você encontra na Esportiva VIP. Faça o seu cadastro pegando o link no primeiro comentário fixado. Ainda pegando esse gancho de premiação de Série A, né, do Campeonato Brasileiro, os direitos de transmissão, uma outra comparação. No ano passado, né, o Sport teve direito a 10 milhões de reais pela Série B de 2023. Antes era algo na faixa entre 8 milhões de reais. Por exemplo, entre 2021 e 2022, né, quando o Leão acabou retornando para a segunda divisão. Na Série A, eu vou pegar aqui alguns clubes, né, semelhantes, vamos colocar assim. É óbvio que cada receita, né, vai acabar variando. Tem aí 40% dividido igualmente entre os clubes, 30% de acordo com a colocação do campeonato e 30% também proporcional aos jogos transmitidos. Em 2021, o Sport teve, por exemplo, 16 milhões de reais só dessa questão dos jogos, né? 4 na TV aberta e 14 na TV fechada, 16 milhões de reais. O Goiás, por exemplo, em 2022, só com a Série A em direito de transmissão, recebeu 75 milhões de reais. O Ceará em 2021, 91 milhões. O Coritiba em 2022, 50 milhões de reais. O Bahia em 2021, por todas as competições, 124 milhões. O Fortaleza também já chegou nessa faixa de 100 milhões só com o direito de transmissão. Então, assim, é muito importante estar na elite do futebol brasileiro, até mesmo pensando em elencos melhores, tenta um caixa, não endividando ainda mais o clube. Um outro aspecto também para a gente relevar aqui no vídeo, destacar, né, aqui no nosso vídeo, é a questão dos clubes como, por exemplo, o Sport, o Vitória, o Goiás, o Coritiba, não depender exatamente só do direito de transmissão. Por quê? Porque quando está na Série A é uma quantia muito grande. Só que geralmente esses clubes que eu citei, eles passam 2, 3 no máximo anos na elite e voltam para a Série B. E aí quando você chega na Série B, saindo dessa receita de quase 100 milhões de reais com direito de transmissão para algo na faixa de 10 milhões. Então, para isso, para você manter, né, as contas pelo menos um pouco mais equilibradas, é óbvio que não tem como tirar, né? Você jogando a Série A, o dinheiro será maior. Mas você tendo, por exemplo, uma base capaz de revelar bons jogadores frequentemente, pode ajudar a equilibrar isso, como foi, por exemplo, a venda do Pedro Lima pelo Sport nessa temporada. Um outro fator também, além da venda de jogador rotineiramente, né? Um sócio torcedor forte, tá? Eu vejo que isso é sim fundamental, algo que, por exemplo, o Fortaleza conseguiu alcançar, olhando aí um bom exemplo, né, nos últimos anos. Tem o Atlético Paranaense também, o Sport, que tem uma torcida fenomenal, alcançando, por exemplo, uma média de 40 mil sócios frequentemente. Pô, é uma receita muito importante para o clube para dar aquela estabilizada. Além, claro, né, estar na Série A do Brasileirão é o principal ponto disso, mas como eu falei, para não ter essa diferença gigantesca, é bom você fortalecer outros aspectos, outras fontes, né, de receitas de cada um dos departamentos, né, as possibilidades para um clube de futebol. Tem um outro aspecto também, igual que eu citei, apenas a parte financeira do direito de transmissão. Um Pedro Lima, por exemplo, jogando a Série B é um valor. Se ele estivesse destacando em uma Série A, com certeza seria vendido por uma quantia maior. A receita, os jogos, por exemplo, na TV aberta. Se o Sport ficar, por exemplo, na 10ª colocação do Brasileirão, já é 20 milhões de reais, só de premiação a mais. Então, assim, é fundamental, é muito especial, né, em termo, tanto no aspecto esportivo, para o torcedor, quanto também na parte financeira, estar na Série A.
Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e faça sua aposta na Esportiva VIP a partir de R$1 via Pix sem burocracia. O link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos numa próxima oportunidade. Valeu, galera!